Graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que você esteja bem, que Deus te abençoe nesse dia. E hoje eu quero falar com vocês sobre o que está acontecendo nos últimos dias. Quero falar com vocês sobre a guerra que está ocorrendo lá em Israel. Quero junto com você entender porque a Bíblia ela nos ensina a orar pela nação de Israel. Quero junto com você hoje aprender o que a Bíblia nos fala a respeito de orarmos por essa nação, por que ela é tão importante para mim e para você. E antes de nós falarmos sobre isso, eu já quero pedir aqui, se você não é inscrito no meu canal, já aproveita esse momento, se inscreve aqui no canal, já deixa também o seu like, o seu gostei, isso ajuda demais. Bom, como você deve estar acompanhando, nos últimos dias a nação de Israel ela tem sofrido ataques do Irã. Está acontecendo uma guerra neste momento entre Israel e Irã. E as imagens elas são impressionantes, nos causa muita tristeza, nos causa um sentimento de angústia em ver toda esta situação. E nós como cristãos, às vezes nós não entendemos e não temos o conhecimento bíblico suficiente para entender o porquê devemos orar por Israel. O que a Bíblia diz sobre essa situação que está ocorrendo lá no Oriente Médio? O que a Bíblia fala que devemos fazer? Como devemos nos posicionar? Como a Bíblia nos orienta? Nesse momento, nós como cristãos devemos orar? Devemos fazer vista grossa? Bom, olha o que a Bíblia ela diz sobre a nação de Israel. Olha o que Deus vai dizer para Abraão em Gênesis capítulo 12, no versículo 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que Deus ele está conversando com Abraão e através de Abraão Deus vai criar a nação dos hebreus que posteriormente serão o que nós conhecemos hoje como israelitas, né? A nação de Israel. E aí Deus vai dizer: em você serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que está no plural. Deus está falando que através de Abraão todas as famílias da terra serão abençoadas. Através de Israel todas as nações serão abençoadas. Quando você vai em Gênesis 22, por exemplo, eu quero abrir aqui em Gênesis 22, no versículo de número 18, Deus diz assim: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Aqui em Gênesis 22, Deus está falando com Abraão, mais uma vez enfatizando que através dele todas as nações serão abençoadas. Ou seja, não se trata apenas de um país, mas se trata de todas as nações. Todas as nações que abençoam a Israel são abençoadas. Isso é Deus falando, está na Bíblia. É por causa da nação de Israel que hoje eu e você temos contato com a fé cristã. É através da nação de Israel, é através do primeiro patriarca bíblico, Abraão, que nós vamos entender o que é cristianismo. Percebe então que a guerra entre Israel e Irã não se trata apenas de território, não se trata apenas de uma geografia de terra, não se trata apenas de um contexto político, embora isso tudo esteja envolvido, mas se trata também de algo
espiritual. Se trata de uma guerra espiritual, porque a Bíblia está dizendo que através de Israel todas as nações são abençoadas. Aí, nesse contexto de guerra, talvez você se pergunte, mas há possibilidade de Israel ser extinta? Não, porque a Bíblia, próprio Deus, garante a vitória, a proteção sobre Israel. E por isso que Deus conta comigo e com você que é cristão para orar e interceder por Israel nesse momento. Às vezes você que está assistindo esse vídeo nem sabia que se hoje você conhece a Jesus, foi por causa da nação de Israel. Vou falar isso mais à frente, mas antes eu quero te levar a entender que você e eu precisamos orar por Israel. Salmos de número 122, aqui a partir do verso 6. Olha só. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam, reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Salmos de número 122, a partir do verso 6, nos ensina isso. Nos ensina que devemos orar por Israel, que devemos orar pela paz em Israel, que devemos buscar o bem desta nação, que devemos desejar que Deus proteja, que Deus guarde, que Deus conserve esta nação. Isso tem a ver com todos nós cristãos. Isso tem a ver com o compromisso que temos com a palavra. A Bíblia nos ensina a orar por Jerusalém, nos ensina a orar por essa nação, porque essa nação foi a responsável por nos apresentar a fé. Foi a responsável por nos apresentar Abraão, os patriarcas. Foi responsável por nos apresentar grandes profetas. Talvez você admira, como Isaías, Jeremias, Elias e dentre outros mais. É através dessa nação que hoje nós entendemos quem é o único e verdadeiro Deus. Então nós precisamos orar sim, porque não se trata só de conceitos políticos, geográficos, territoriais, econômicos. Não se trata apenas disso. Se trata de algo espiritual também. Você que talvez está acompanhando as notícias, você também não pode acreditar em tudo que se fala. Existe muita fake news, existe muita notícia falsa dizendo que Israel atacou covardemente o Irã e o Irã que foi atacado primeiro. Não, nada disso. Você precisa entender que o Irã atacou primeiro, que dentro do Irã existem grupos ali terroristas que se aproveitam da situação do país e atacam a Israel. Isso tem a ver com uma ditadura instalada no país do Irã por grupos extremistas que provocam violência, que provocam sofrimento. Eles então atacam Israel. Israel, ela se protege, se defende. Por isso você precisa se informar, não acreditar em tudo. Você precisa buscar a fonte correta, entender que Israel está sofrendo um ataque e esse ataque tem causado muito dano, tem causado muito sofrimento, mas o nosso dever agora é orar para que Deus traga paz e segurança para essa nação. E a última coisa que eu quero falar com vocês é o que eu falei no início. Talvez você está se perguntando agora, tá bom, mas você falou que no começo do vídeo Israel é o responsável por nós conhecermos a Cristo, por nós conhecermos a Bíblia que temos hoje, o Deus verdadeiro? Sim. Olha só o que está lá em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9,
a partir do versículo 4, Paulo nos explica sobre isso. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 4, diz assim, são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Entende que não se trata de só coisas aqui terrenas, essas guerras que Israel sofre constantemente. Se trata de algo espiritual, meus irmãos. O diabo nunca ficou contente quando Deus elege, através de Abraão, uma nação que seria responsável por carregar as alianças, por carregar a lei, por carregar o tabernáculo, o templo, as promessas. Essa nação foi escolhida, a eles pertencem os patriarcas e deles vem Cristo, porque Jesus era judeu, Jesus era israelita. E foi através dessa nação que hoje eu e você conhecemos a fé em Cristo. Eles têm grande participação. Hoje, se o mundo conhece a Cristo, se hoje o mundo conhece o único Deus verdadeiro, através de Jesus Cristo, através da obra do Espírito Santo, é por causa de Israel. Então, não fica acreditando em falsas notícias, dizendo que Israel é terrorista, dizendo que Israel agiu de má fé, que é maldoso. Ei, se trata de algo espiritual. Devemos abençoar essa nação, devemos orar por eles, devemos orar também para os iranianos que estão lá no meio da guerra, que não tem nada a ver com isso, que não tem afiliação com esses grupos terroristas, porque nós não podemos generalizar, não podemos, por causa de dizer que todos os iranianos são extremistas e que todos desejam o mal a Israel. Não. Tem muitas famílias lá dentro, iranianos, que não desejam essa guerra, que estão implorando para que essa guerra se acabe. Então vamos orar para que Deus traga paz e segurança para Israel e para as famílias do Irã também. Então hoje, se você tiver um tempo do seu dia, ore por Israel, ore por essa nação. E eu tenho certeza que em breve nós teremos notícias que essa guerra, ela se acabou, que vai haver paz na nação de Israel, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.